A graça e a paz, estamos iniciando mais um Aviva Amazonas. Quero contar com a presença de vocês, que vocês possam divulgar essa obra, esse trabalho, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre o evangelismo de rua, mas antes de nós começarmos a nossa live, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos e se direcione ao Pai e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Senhor, Deus do céu e da terra. Glória a Deus, aleluia. Nós te convidamos, Senhor Jesus, a estar, meu Pai Santo, aleluia, Senhor Deus, falando, Deus, ao nosso coração, ó Pai. Glória a Deus, amém, Jesus. Te convidamos, Senhor, meu Deus, para sentar conosco, meu Deus, porque Tu és Aleluia. Aquele, meu Pai Santo, aleluia, Jesus, o mais belo convidado, meu Senhor Deus. Aleluia, que o Senhor, Deus. Pai amado, venha esclarecer sobre nossos corações, meu Deus, Glória e venha, a Deus, meu Pai aleluia. Santo, a lançar sobre nossos corações esse fogo, meu Pai amado. Pai, esse Aleluia. fogo do Teu Evangelho, meu Deus. Esse fogo Glória que a Deus. queima do nosso interior, Jesus, e que nos faz, meu Pai amado, nós pensarmos no outro, Senhor. Pai, hoje nós vamos falar sobre um Em nome tema, de meu Pai Jesus, amado, Pai. que é necessário para a nossa vida, meu Pai, e para a vida do outro, Senhor Deus. Aleluia. Ô Senhor, evangelizar, Senhor, meu Deus, é Espírito mostrar, Santo, Senhor te Jesus, que convido, nós nunca me te deixaste. amamos, meu Pai amado, e fazemos, meu Deus amado, aquilo que Tu nos ordenaste, meu Deus. Porque Tu és o nosso Senhor. E quando Tu nos ordenas, Senhor Jesus, Em nome de Jesus. nós temos que obedecer, meu Pai. Porque obedecer é melhor do que o sacrifício, Deus. Verdade, meu Deus. Pai, que nós Usa, Deus. Usa sejamos cada um de longe, nós, meu Pai, de Pai. qualquer sacrifício, meu Deus amado. Neste momento, Mas que Deus. haja, meu Pai, obediência hora, em amor, meu Deus, fala comigo, a fazer aquilo que A Tu tua queres, palavra meu diz Pai, isso, aquilo que Tu Senhor desejas, Jesus, Senhor Deus. que nós Que devemos seja, se meu Pai amado, a preocupar nossa de falar alguma sede. coisa de Ti. Que seja, meu Mas Pai que tu Santo, a venha nossa colocar fome, a meu tua Pai. palavra nos meus lábios. A fome, meu Pai, de Ti. Facilitar minhas palavras. A sede de Ti, No meu teu Deus. poder, Deus. Pai, nos Em conduza, nome meu de Senhor Jesus, Deus Pai. eterno, nesta conversa, meu Pai, nesse diálogo, nome Senhor de Deus. Jesus, meu E Pai. que Teu Espírito Santo, meu Pai, nos faça, meu Pai amado, aleluia, refletir, Senhor nome Deus, de Jesus, meu sobre Pai. tudo, meu Pai, que for falado aqui, meu Em Pai, nome a de Jesus. experiência de vida, meu Deus, aquilo, meu Pai amado, as estratégias, meu Pai amado, nome que o de Senhor Jesus. colocou nos nossos corações, meu Deus. Aleluia. E que o Senhor, meu Pai, toque naquele, meu Pai, que está do outro lado da tela. Glória a Deus. Pai, toque profundamente, meu Deus, e que Em não haja nome de desistência, Jesus. meu Pai, que não haja, meu Deus, o olhar nome para trás, de Jesus, mas que haja, meu Pai quebra Santo, toda aleluia, resistência, um seguir, meu Pai, toda para seta frente, meu maligna, Deus, todo um seguir impedimento, olhando para o toda alto, meu Deus, incredulidade, meu porque Pai. Tu és a Que nossa Tu venha lançar esperança. por terra, Assim meu nós Pai, pedimos a Ti, e derrama Senhor, bênção e te sobre agradecemos nossas vidas, em nome de neste Jesus. momento, Deus. Amém. Amém, Jesus. E amém. Aleluia. Temos hoje aqui nosso convidado, né? Meu grande amigo. Demoramos muito, né, a se encontrar novamente, né, pastor? Verdade. Voltei a morar na Vila Amazonas e É verdade. a gente volta a fazer as lembranças, né? É verdade. Daquilo que nós vivemos, né? Temos aqui o pastor João, né? É pastor da Assembleia de Deus, da área 35, tá? Amém. Do bairro Nossa da Graça, né? Mas é em Vila Amazonas, tá? A igreja, pastor, diga o nome da rua lá da igreja, que quem quiser quiser visitar lá, né? Pode dizer o nome da rua da igreja lá. Antigamente era Rua Nova, né? Rua Nova, né? Agora é a Rua... Meu Deus, faltou? Agora... Mas você ainda conhece como Rua Nova ainda, É Rua né? Nova. Rua Nova, né? É. Se colocar É lá, 26, Rua se Nova, colocar 26. lá no Sim, endereço, sim. já pega. Sim, né? sim. A Igreja Assembleia de Deus. Amém. Então, na Rua Nova, tá? Aqui no bairro de Vila Amazonas, um ponto de referência que você não vai errar, só chegar aqui, todo mundo conhece, né? Nós estamos localizados bem próximo aleluia, ao Parque do Idoso, né? Parque Municipal do Idoso. Então é bem conhecido, né? Nós estamos aqui. E aqui também está sendo realizada essa live, né? Essa live aqui na nossa casa da nossa irmã, amiga Simone. Muito obrigado, Simone, por nos estar nos recebendo aqui, né? Por estar doando esse local aqui maravilhoso. E vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com o pastor. Glória a Deus, falando amém. de um tema que para muita gente já é algo fadonho, né? Algo que não traz mais motivação. Mas essa noite nós queremos trazer motivação ao seu coração e dizer para você que você pode ter outros tipos de cargo, mas a missão de evangelista, a missão do evangelho, de levar, de ir, é dado para todos nós. Verdade. Então nós estamos aqui com o pastor João, né, que tem feito um trabalho. Eu convidei o pastor João aqui porque eu sei
da trajetória e eu sei o quanto isso está perdurando, né? Isso aqui, essa missão que ele tem aqui no bairro de Vila Amazonas, fazendo pregações em rua, já é de muito tempo, por isso que eu lhe convidei, porque aqui é muita experiência, né, pastor? Amém. E aqui, vamos iniciar então, tá, pastor? Amém. A gente vai estar fazendo algumas perguntas para o senhor. Se tiver alguma pergunta aí do público, né? Daqui a pouco a equipe vai dar nos direcionando para essas perguntas. Amém? Pastor, quantos anos já nesse trabalho de evangelismo de rua? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Sim, senhor. Só na Vila Amazonas? Só na Vila Amazonas, não. Entre Vila Amazonas, V8 e Santa Geração. Então já porque eu alcançou pastoreei os bairros, mais ou menos um ano e pouco no V8 e ali eu fiz o mesmo trabalho. Porque esse trabalho eu sentia no coração desde o novo convertido. Quando eu me converti ao Senhor em 1989, e dia 18 de janeiro, foi a minha conversão. E a partir dali eu senti no coração de ser um pregador da palavra do Senhor Jesus. Isso eu senti. E Deus me revelou isso. No encontro, me revelou isso aí. Aleluia. E senti também de fazer visita na rua. Antigamente, logo no começo, quando era mais novo convertido, eu descia somente ali para a beira do Garapé, evangelizando as pessoas ali. A Socorro, a irmã Socorro, mãe da pastora Chile, lá embaixo, eu ia lá com ela na casa dela, ela estava desviada esse tempo. Eu ia lá, novo convertido, eu não sabia me expressar muito bem, mas aquilo que o Senhor me colocava nos meus lábios, no meu coração, eu passava para a irmã. E hoje está aí a irmã, está com a sua filha aí, que é uma pastora, né, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? E fui para o V8, aconteceu a mesma coisa, porque isso é uma chama, né? E essa é uma chama. Aí no V8 fiz um bom trabalho, graças a Deus, e de lá, mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, fui tirado de lá, fui para a Santa Geração. Na Santa Geração, olha aí como é que eu fazia e continuo fazendo, carregando caixa de som no ombro. Eu não tenho transporte, né? Nossos irmãos também não têm, né? Carro para levar. Mas para mim não é dificuldade, isso não é barreira para pregar a palavra de Deus. Aleluia. Para iniciar a palavra do Senhor na rua, em qualquer lugar, não há barreira de nada. Porque a chama que está no nosso coração, que é do Espírito Santo, já no momento que nós entregamos ao Senhor, Ele já entregou um trabalho nas nossas mãos. E a ferramenta, qual é a ferramenta? A palavra. Se você for uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, que tem uma chama do Senhor e um convite do Senhor no seu coração, todos os dias, o primeiro café de você é a palavra. Porque a palavra é que liberta o homem. Está lá em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você verdadeiramente tem a verdade no seu coração, você não para de falar a verdade. Você anda com verdade, prega a verdade, come com verdade, toma café com verdade, trabalha com verdade e vai chegar no céu com a verdade. Aleluia. Então, quando você tem a verdade no seu coração, você tem essa chama. Porque é isso que o Senhor nos quer. Então, quando você tem isso, não há barreira para você pregar a palavra do Senhor. Aonde você for e aonde a planta do seu pé pisar, lá é lugar de você abrir seus lábios e falar desse grande amor de Deus que fez realizar esse grande obra na sua vida. Aleluia. Já aproveitando aí, pastor, o senhor falou algo aqui interessante que fica até para os jovens, né? Sim. Os jovens que querem fazer esse trabalho de evangelismo, né? E que, como o senhor tem falado aqui, parece que a dificuldade ou a falta de, sei lá, de instrumentos, né? Sim. Dificultam, né? Parece, né? Mas só o senhor acabou de dizer aí que não tem nenhuma barreira. Não existe. Né? Que o maior instrumento é a palavra de Deus, né? Então, durante esse tempo, pastor, qual foi a dificuldade que o senhor teve, né? Dentro desse trabalho de evangelismo? Qual foi a maior dificuldade que o senhor teve? Foi com pessoas, foi com material? O senhor falou que não tem carro, né? Mas isso, acredito que foi uma dificuldade, mas que não lhe atrapalhou. Não. Né? Mas qual seria assim, a maior dificuldade dentro desse trabalho de evangelismo na rua? É falta de pessoas? Olha, é um automóvel? O que seria? É o seguinte, logo no começo, novo convertido, que quando a gente se converte pela primeira vez, como eu fui
Então a gente tem essa chama, a gente quer fazer todas as coisas, só que a gente ainda não sabe fazer direito. Mas a gente não deixa de fazer, como eu estou acabando de falar. Quem vai nos ajudar, quem vai nos treinar, como sempre eu falo, quem é o meu professor? É o meu pastor? Não. É o meu líder? Também não. É também, mas não é meu professor verdadeiro. O meu professor verdadeiro é o Espírito Santo, que anda comigo 24 horas e com cada um de nós, que temos essa chama de Deus na nossa vida. Nós temos o nosso, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele é o nosso professor, ele que nos dirige palavra. Se eu estou aqui neste momento a receber o seu convite, se fosse por um trabalho assim, eu não vinha. Eu não vinha não, porque eu já trabalhei ontem, hoje, dia de sábado eu não trabalho. É muito difícil trabalhar de sábado, por quê? Porque hoje o meu trabalho é para o papai. Aleluia. Na rua. Então, para mim, como você falou, qual a sua dificuldade? Teve dificuldade. Eu saía muitas vezes, convidava alguém para ir comigo e não iam. Aí eu ficava triste. Mas essa tristeza não deixava de eu não ir. Eu ia, mas aquilo me trazia uma tristeza no coração, porque, poxa, eu fazia e convidava os irmãos para me ajudar e não iam, né? Não iam. Então eu ficava triste, mas essa tristeza não chegou a me abalar, de deixar assim, então não vou mais, eu vou desistir. Porque quem me chamou foi aquele que pagou o preço para mim na cruz. Então eu vou perder a oportunidade de falar o amor desse grande rei, que se doou por mim e que se doou por toda a humanidade, mas muitos não dão crédito na palavra dele. É por isso que o mundo está desse jeito, porque hoje as pessoas emprestam mais o seu ouvido, o seu coração e a sua atenção para as coisas mundanas, esquecendo da palavra. Porque esta palavra, quando você tem no seu coração, como eu acabei de falar, ela muda toda a forma e a maneira da sua vida, para melhor, não para pior, mas para melhor. Essa vai trazer uma paz, vai trazer uma alegria, que você está onde estiver, mas sempre você vai ter um desejo e uma vontade de falar do amor de Deus para as pessoas. A dificuldade teve problema, mas nenhuma dessas me abalaram. Até hoje, quando me converti, eu tinha 27 anos no mínimo. Eu estou com 62, já para 63 este ano eu faço, 1º de setembro. Graças a Deus por isso. E durante todo esse tempo, eu sempre faço esse trabalho do Senhor. Como eu acabei de falar, foi para a Santa Geração, eu ia daqui com a minha esposa a pé para lá. De lá ia para a beira daqui de Igarapé lá, pregar a palavra. Quando era dia de domingo, ia 3, 4 pessoas e Deus pegava eles lá na casa dele lá, sabe? Quando eu saí de lá, no mínimo tinha umas 40 pessoas, tinha jovem, tinha criança, porque minha esposa trabalha com criança, né? E ela ama o trabalho também. Nós amamos o trabalho do Senhor, nós amamos, né? E então aquela igreja estava crescendo. Só que depois eu também fui tirado de lá e vim para a vila. E aqui na vila eu estou servindo o Senhor com o pastor Edmilson. Só que na Vila Amazonas tem muitos irmãos. A igreja é muito grande, como você sabe. Tem muitos pastores, né? Tem líderes, tem uma coisa maravilhosa de gente aí, graças a Deus. Mas jamais eu vou me deixar assim, já que eu estou na igreja aqui, já que os irmãos têm muitos irmãos, né? Eu vou me acomodar. Não. Você sabe por quê, meu irmão? Você que está me ouvindo também, porque a salvação é para cada um de nós, é individualmente, né? Se você, mas tem muita gente na igreja, então eu vou parar de fazer o que eu estava fazendo, eu não vou mais ler, eu não vou mais orar, eu não vou mais me consagrar, eu não vou fazer isso nem aquilo. Não deixe de fazer aquilo que Deus entregou nas suas mãos, porque Deus, no momento certo, Ele vai te dar vitória, vai te abençoar e vai fazer você mais do que vencedores. Mas você deve estar na linha do Jeová, que Ele é que vai te conduzir para fazer as melhores obras na terra. Mais uma vez, né, só testificando aqui, o motivo também de nós trazermos aqui o pastor João, primeiro porque o pastor João é um testemunho vivo aqui na Vila Amazonas. Eu tenho acompanhado, né? Eu já sabia de muitos trabalhos que eu tenho feito, né? Eu já até realizei alguns, só que às vezes não sabe as causas dessa parada. A gente para, né? Certo. E é por isso que eu estou aqui indagando e buscando, né,
A gente uma conversa aqui bem sincera aqui, né? Dinâmica. Porque a gente e talvez também seja a dúvida de quem está nos assistindo, né? Os motivos que nos param, né? Aí o senhor colocou um deles aqui, mas o senhor não se abalou. Por isso que é bom a gente ter essas experiências, porque o senhor falou o seguinte, que você faz o convite para as pessoas fazer o trabalho junto com, né? E segundo a Bíblia fala que tem que sair 2 em 2, foi a ordem de Jesus, né? Sai de 2 em 2, né? E muitas vezes nenhum quer ir com você, né? Mas isso, não, como o senhor falou, não é motivo de se abalar. Mas tem gente que se abala. Tem, né? Tem gente que para no meio do caminho. Eu já fiz trabalho também assim, já fiz trabalho com os irmãos, né? No meu começo da minha trajetória, eu ia porque alguém realizava um trabalho. Então, eu era impulsionado por aquele que fazia. Então, só era chamar que eu estava lá também, né? E ainda mais esse método que a gente usava antigamente, que era levar a caixa, né? Certo. Pegar o microfone e falar a palavra de Deus, né? É um método, porque hoje existem vários métodos, né? Hoje você faz o evangelismo de várias formas, né? Tem muitas formas de fazer evangelismo hoje, né? Só que eu acredito que esse meio tradicional, né? Eu acho que você estando junto com a pessoa, isso causa um impacto maior. Eu vejo, né? Maior. Então, é claro que tem um que vai ter mais habilidade em pegar o microfone e falar na caixa, mas aquele que está ao lado ali fazendo o apoio também é importante, né? Senão Deus não mandava ir 2 em 2, porque enquanto um ali cansa, o outro vai lá e levanta, estende a mão e vão caminhar, né? Verdade. Eu fiz os trabalhos assim, mas eu tive umas paradas, né? Parei, né? Fazia um tempo, parava, e quando eu fiz esse convite, né? E eu pensei no senhor, por quê? Porque, como o senhor falou, são quantos anos? 20? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Ou seja, 20 anos é muita bagagem, né? E outra coisa, nós não estamos assim, e também não vamos desconsiderar, né, também, pessoas que já estão, que seria importante, porque na minha visão, não há quem é maior e quem é menor. O dia que Deus nos proporcionar de vir alguém aqui que tem alguma fama, alguma coisa assim, vai sentar também. Mas eu acredito nas pessoas simples. Certo. Por quê? Porque são pessoas que não têm, né, digamos, que não estão em foco, né? Mas que lá no secreto, no escondido, estão fazendo algo para Deus que faz até muito mais do que quem deveria fazer. Verdade. Né? Eu poderia chamar alguém aqui que poderia ser um teólogo e entendesse bastante só na letra sobre evangelização, né? Mas não, a gente tem que trazer aqueles que têm prática, né? Prática de vida. Por quê? Porque Jesus falou isso aí. Né? O que adianta você só saber da palavra e não cumprir dela? Não fazer o que ela manda, né? Verdade. Então, por isso mais que eu me alegrei em trazer o senhor, porque é a pessoa que eu conheço, que a gente tem testemunho, né, para contar, né? É um testemunho no lugar. Então, isso aí me alegra o meu coração. Acredito que eu trouxe a pessoa certa para isso. Verdade. Né? E outra dúvida que eu tenho, né, e talvez seja a dúvida dos nossos amigos também que estão nos assistindo. Amém, amém. Também seria esse abandono, esse não fazer mais. Será também que não está vendo também da falta do resultado? Sim. Por quê? Porque a gente às vezes faz um evangelismo já imaginando na nossa cabeça que tem que ter o resultado. Sim. Se não tiver conversão, não adiantou de nada. E tem gente, né, que tem essa mentalidade que é assim. Ou seja, eu imagino agora 20, vamos colocar 28 anos. No mesmo propósito, no mesmo método de trabalho de evangelização, 28 anos, né? Aí alguém pode perguntar lá e tem muito resultado. Sim. Né? Outro pode falar, mas se não tem resultado, por que continua? Porque eu vou falar da minha, depois você vai falar que você pensa. Eu penso o seguinte, o resultado não é a causa de nós fazermos. A causa de nós fazermos é a ordenança, né? Por que a gente faz? Porque Jesus ordenou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você aí, se você for com uma caixa, se você for com um papelzinho, se você for com uma equipe, se você for com um violão,
Mas se você vai pregar o Evangelho, é isso que Jesus está querendo falar para nós. A gente tem que fazer, porque o resultado não é a gente que faz. Eu entendo assim. Quem faz o resultado, na minha opinião, quem faz o resultado é Jesus, né? Cabe ao Espírito Santo convencer a pessoa, né? Não tem como a gente... Então diga para nós aqui, pastor, 28 anos, sim. Houve resultado, com certeza a gente viu pessoas, né, se convertendo. Mas tem vezes que você faz, e muitas das vezes é aquela melhor pregação que você tem, prega na rua e ninguém aceita. Aí você faz uma pregação bem simples e, né, daqui a pouco muita gente aceita. Então tem essa variação de pregações, de momentos, que não é nosso isso, né? Isso aí é do Espírito Santo. Se quiser que 2 pessoas aceitem Jesus naquele dia, vai aceitar. Se for 100, vai aceitar, né? O que o senhor fala para nós sobre isso daí? Sim. Na sua visão? Durante essa trajetória toda de mais de 20 anos, né, levando a mensagem do Senhor na rua, durante V8, durante ali no tempo de V8 do Santa Geração e aqui na Vila Amazonas mesmo, eu cheguei no V8, não conhecia a coisa, não queria ir para lá, porque meu pastor veio com o Johnny, que ainda estava na nossa igreja ainda, fui lá comigo à noite, com a minha esposa, e ali eles passaram para mim, que era para mim ser um dirigente, naquele tempo tinha dirigente, né? Que era para mim ir para lá. Eu disse para eles que eu não ia, porque eu era muito novo na fé e não tinha essa experiência. A igreja do V8 é uma igreja madura, onde tem um obreiro muito maduro, sábio na palavra, né? Aí veio aqui no meu coração e eu falei isso pro pastor. Aí depois, não, você vai, você é um homem muito dedicado na palavra, em oração, essas coisas assim, e vai dar tudo certo. Eu digo, não, eu só irei para lá se Deus falar comigo. Eu disse, não, mas Deus está falando com você, né? Porque nós somos homens de Deus. Não, mas eu quero Deus mesmo. Eu quero Deus mesmo. Tá, e tudo bem. Então ficou aquilo para cá, aquilo para ali. E chegou no momento, olha, então tal dia o senhor vai ser apresentado lá. Meu irmão, quando eles saíram de lá, o Johnny com o pastor de Milson, eu andava da cozinha para a sala. Porque eu queria que Deus falasse comigo, o próprio Deus. E eu comecei a orar, porque eu sou homem de oração, graças a Deus. Aleluia. Eu sou homem da palavra e sou homem de oração. Sabe? Aleluia. Isso não quer dizer que eu vou orar hoje só para orar no outro dia. Não, Senhor. É todo dia. Glória a Deus. Eu estou com 24 anos, me acordando de manhã lendo Bíblia. Aleluia. Mais de 24 anos, lendo Bíblia de manhã. Já li a Bíblia mais de 20 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Aleluia. Eu estou no livro de Jeremias agora. Eu deixei ontem, no capítulo, se eu não me engano, 26. Jeremias. Passagem muito boa, né? E eu estou lendo aí. Ninguém sabe que eu leio Bíblia, ninguém sabe, só ele. Aleluia. Porque tem coisas que eu faço, muita coisa eu faço, que eu não falo para ninguém, eu não sou de estar colocando para cá e colocando para lá, porque eu sei quem pode saber é ele. É verdade. Porque tudo ele nota, né? Tudo ele nota. E por esse trabalho que nós fizemos, é que nós vamos ter o galardão no céu, porque é tudo notado lá no céu. Então, eu cheguei no V8, reuni o povo lá, que eu não conhecia ninguém. Não, só perdão aí. Eu queria que Deus falasse comigo para mim ir para lá. E eu fiquei assim, meu irmão. Fiquei, sei lá, parece que... Não sei nem como eu posso explicar aqui. Que eu queria que Deus falasse comigo. E fui chegar no dia e nada de Deus falar comigo, assim, que eu queria ver uma explicação de Deus para mim. E orando, me consagrando, orando, lendo Bíblia, e para cá e para ali. Chegou na manhã, que à noite eu tinha que estar lá. Eu levantei às 5 da manhã. Na minha cozinha, abri a Bíblia, não era essa aqui não. Era outra Bíblia. Eu abri a Bíblia no Salmo 113. 113. Verso 7 e verso 8. Eu te levantei do pó. Aleluia. E te colocarei no meio dos grandes. Glória. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Aquilo ali, meu irmão, foi tudo para mim. Aleluia. Foi tudo para mim. Eu comecei a orar e comecei a agradecer a Deus. Chegou a noite, estava no V8. Quando eu entrei na igreja, uma irmã veio comigo assim, disse assim: aqui na oração, Deus me mostrou 2 vezes o Senhor, só que eu não lhe conhecia. Na oração aqui que eu estava orando, Deus me mostrou 2 vezes o Senhor, só que eu não conhecia, e é você. Já foi uma confirmação que Deus estava comigo. Primeiro culto, reuni toda a turma lá da igreja.
Perguntei tudo, mandei anotar tudo, quem era líder, quem pregava nos cultos, quem era líder de célula. A irmã da Missilene, notou tudo para mim. Esqueci o nome dela agora aqui, irmã da Missilene, esqueci nesse momento. Ela escreveu tudo para mim, me apresentou. Eu digo, agora eu vou querer uma reunião com vocês. Reuni eles lá, na igreja, e disse, eu quero um grupo comigo, que eu gosto de trabalhar na rua. Se colocaram 7 irmãos, 8 comigo, 9 com a minha esposa. Todas quinta-feira, todas, eu disse, eu quero que vocês me levem na casa de todos aqueles que estão desviados do Senhor. Me levem em todas as casas deles. Primeira quinta-feira me levaram na casa da irmã Leia, que até hoje ficou marcada na minha mente. Quando cheguei lá, a mulher parecia que me conhecia, tá? Aí, fiz o convite para ela. Disse que ia. Aí a gente foi. Meu irmão, todos domingos para a glória de Deus, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Todos domingos era conversão de gente e reconciliação de gente. Não ficou uma pessoa que estava desviado, que não voltou para Deus no tempo que estava lá. Não é para a minha glória. Aleluia, Jesus. Mas é para a glória do Todo-Poderoso, sabe? Então, foi uma bênção de Deus ali, e Deus começou a me usar em cura, em milagre. Aleluia, Jesus. Sabe? E aí, quando a igreja estava bem, já abençoada mesmo, eu saí de lá. Dia 22 de 2010, saí de lá. Ganhei, no nome do Senhor, ganhei todas aquelas almas para o Senhor, deixei lá. E entrou o irmão Antônio, ficou no meu lugar. E eu vim para a Santa Geração. Cheguei na Santa Geração, só estava o caixão da casa, não tinha cobertura. Comecemos a trabalhar e os irmãos começaram a me ajudar. Porque você conhece aquele pássaro que quando canta atrai outros passarinhos? Betivino, né? Não, é o... Esqueci até o nome dele. É um pássaro que atrai, que quando ele canta tão bonito que ele atrai outros passarinhos. Então eu só gosto desse pássaro, onde eu chego eu atraio as pessoas. Glória a Deus. Tanto criança como jovem, adulto, tudo, sabe? Cheguei na Santa Geração dessa mesma forma. Como eu lhe falei, comecei a pregar na rua, nos igarapé, e trazia gente. Porque quando eu vim para cá, para a Vila Amazonas, que o pastor me trouxe, já tinha mais de 40 pessoas dentro da igreja. O que é isso aí? É fruto do trabalho daquilo que Deus me entregou. Aleluia, verdade. E o que é isso aí? O que a gente faz para acontecer e para Deus agir na vida da gente dessa forma e dessa maneira? É ter uma vida de santidade na presença de Deus. Aleluia. É não colocar obstáculo naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não, eu queria ir evangelizar, mas eu estou vendo a chuva que está escuro. Eu acho que eu não vou deixar para ir no outro dia. Já perdeu a bênção e porque tinha gente lá querendo ouvir uma palavra. É verdade. Tá? Então, não deixa o diabo impedir a tua bênção e a tua vitória e a bênção de as pessoas que estão querendo receber uma palavra da parte de Deus sobre a vida delas. Porque isso é muito importante e significante para nós como servo de Deus. Para nós não tem nada que venha nos impedir. Porque nada pode impedir o nosso Senhor fazer a obra dele. Para que hoje eu e você tivesse com vida. Então, nada possa impedir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós fazer. Aleluia. Tem impedimento, irmão? Tem doença, nós temos dificuldade, trabalhamos muito como eu trabalho, sou pedreiro. Mas nem isso me abala de fazer a obra do Senhor Jesus. Porque eu tenho esse desejo. Eu penso da onde Deus me tirou. É isso mesmo. Da onde foi que Deus me tirou? Meu irmão, eu era um jovem sem futuro, criado sem mãe e sem pai, no interior. Mas quando eu cheguei com 26 anos, Deus me trouxe aqui para essa cidade. E era a cidade que eu falei que eu não viria para cá. Nunca eu vinha para a cidade de Manaus. Eu falava. Mas foi para essa cidade que Deus me trouxe. Agora a pergunta é, Ele me trouxe para me mendigar aqui nessa cidade, como tem muitos hoje? Não. Ele me trouxe para me salvar, para me libertar e ser a sua boca na terra aqui em Manaus. Aleluia. Foi para isso que Ele me trouxe. Então, quando eu penso sobre a minha vida de lá,
E o que eu desejo aqui em Manaus, na minha vida, Aleluia. eu vou deixar, irmão, de ser levado por algum vento das coisas mundanas, entrar no meu coração, para impedir uma grande obra que Deus me entregou nas minhas mãos. Para muitos, o que eu faço não pode ser nada, mas para o meu Deus é muito precioso. Verdade. Então você que está me ouvindo, você que está na igreja, está parado, está acomodado, eu te digo agora, meu amigo, minha irmã, o meu irmão, te levanta. Não fica em quatro paredes, não. Você foi chamado de Deus. Pensa naquilo que você fazia antes e para hoje o que Deus está fazendo na tua vida. Aleluia. Te levanta das quatro paredes. Não deixa que o vosso adversário venha fazer coisa no teu coração para te intimidar. Tu é uma mulher de Deus, tu é um homem de Deus, tu é um jovem de Deus. Te levanta, prega a palavra, porque foi isso, como o pastor Nando acabou de falar aqui, que está lá no livro de Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer e nem for batizado será condenado. Então está aí a palavra de Deus para nós. E lá no livro de João capítulo 14:6, ele é o que? O caminho, a verdade e a vida. A pergunta é para você, meu amigo, meu irmão, se você que está numa igreja e está parado, qual é o caminho que você deve andar? É aquele caminho que está no livro de Provérbios, tortuosos, caminho que não tem volta, caminho que não tem paz, caminho que não tem amor? Não, o caminho é Jesus para a tua vida, meu querido. O caminho é Jesus, ele é o caminho, presta atenção, são três pilares: caminho, verdade e vida. Ele é tudo isso para a tua vida, para a minha vida. Tu sabe por que eu estou de pé? E tu sabe por que eu estou falando aqui? Porque ele é o meu caminho, ele é a minha salvação, ele é a minha vitória, ele é a minha bênção, ele é o meu conforto, ele é a minha morada eterna. Aleluia. Ele é, e muito mais do que isso para mim. Hoje mesmo, eu disse para os irmãos, botei no grupo que eu tenho um grupo agora de 10 irmãos. Graças a Deus, eu louvo a Deus, porque hoje eu tenho um grupo de 10 irmãos que estão comigo na rua pregando a palavra do Senhor. Né? E eu mandei uma mensagem para eles que nós ia pregar ali no ponto ali do Calderário, que nós temos 5 pontos de pregação. Glória a Deus. Mas isso aí, eu não estou até muito conformado com esses 4 pontos, porque já faz uns anos nós pregamos esses 4 pontos. Agora nós temos orando para o Senhor nos dar um transporte, porque nós queremos sair em outros bairros, em outros lugares, no centro, seja lá onde for, para pregar a palavra do Senhor, porque isso é o mandado de Cristo. Então, se você é um servo de Deus, pense em uma coisa, que a salvação não veio só para você, a salvação não veio para ser guardado somente para ti, a salvação é para você dar de graça para outro, assim como a palavra de Deus dá para nós. Ele deu de graça para nós. Então, que nós podemos dar de graça para o nosso irmão. Mas como é que nós podemos dar de graça? É que quando nós saímos do nosso conforto, irmão, pastor Nando, quando nós saímos do nosso conforto, íamos atrás das almas. É isso mesmo. Levar esse evangelho, que um dia fui de graça. Um dia, quando tu pensava que tu ia morrer daquela mesma forma, daquela maneira que tu vivia, foi o momento que Deus te achou. Glória a Deus. Até mesmo no momento tão deserto da tua vida, ou no caminho tão sem saída, foi naquele momento que Deus entrou com providência na sua vida e te deu vitória. Agora eu pergunto, uma pessoa dessa que te ajuda, que te deu vitória, que te abençoa, que te guarda, que te protege, porque quando Deus opera, irmãos, na vida de nós como sacerdote do lar, Ele não opera somente na nossa vida, Ele abrange todos os nossos, a nossa forma, da nossa família, né? Do nosso trabalho, do nosso ministério, a comunidade, sabe? Mesmo que seja no deserto, Ele manda pão do céu, sem ter padaria. É assim que Deus faz. Mas isso aí é quem crer no poder da palavra de Deus. E eu sou um testemunho vivo, porque eu não sou pessoa de estar testemunhando muita coisa, porque eu sei que eu só gosto
de saber entender, quem guarda isso tudo é o Papai do Céu. Aleluia, né? verdade, é. Mas se eu fosse, por exemplo, contar o que Deus fez na minha vida, o que Deus continua fazendo na minha vida, na vida da minha esposa, dentro do meu lar, nós ia passar a noite todinha eu contando bênção de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus. Porque eu sou homem abençoado de Deus. Aleluia. Nos olhos humanos, até as pessoas dizem, não, mas o irmão João, o pastor João é um homem assim, não tem um carro, não tem uma moto. Mas eu sou homem rico. Amém, isso mesmo. Eu sou homem rico espiritual, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. É a melhor riqueza. E a melhor riqueza que eu adquiri para a minha vida foi a riqueza do céu. Para mim não importa. Um dia desse, pastor, eu estava pensando na minha cama, cheguei, deitei na minha cama, e estava ali deitado e eu fiquei olhando assim. Eu digo, poxa, mas eu não tenho nem um carro, nem uma moto. Aí de repente veio outro pensamento em mim e disse assim, mas para que tu quer carro? Que se tu quer sair, se tu quiser um carro, para ir para o mercado, para ir para qualquer lugar, tu tem um carro. Se tu quiser ir de moto, tu tem uma moto. É verdade. Aí eu fiquei pensando, por quê? Aí disse, tá, porque eu tenho como ir, eu tenho como pegar um carro, isso. Eu tenho como pegar uma moto. Para que ter meu carro, o carro próprio, que eu pagar PVA, pode acontecer um acidente comigo, pode acontecer, eu vou gastar dinheiro. É verdade. Então, o Senhor fez eu entender que eu tenho como andar de carro, eu tenho como andar de moto, porque Ele supre a minha necessidade. Irmão, eu sou uma pessoa feliz na face da terra. Aleluia. Eu tenho o meu filho, que os dois que andavam comigo antes na igreja, um está desviado, que é o Rony, e outro está uma senhora, uma mulher, que ela é da igreja, né? Mas eu, como pai, jamais eu vou desistir dos meus filhos, de orar por eles. Porque eu sei, irmãos, que Deus vai ter o momento deles a operar na vida deles e trazer eles à casa do Pai. Amém, glória a Deus. Pastor, e a última pergunta aqui, né? Tudo eu estou pegando aqui, como o senhor está falando, e a outra coisa importante para a gente mencionar é sobre a comunidade, mas não estou falando da comunidade onde nós moramos. Essa comunidade que a gente forma, como o senhor falou, tem 10. O senhor tem uma comunidade de 10 pessoas, né? Comunidade tem um comum acordo, né? Ou seja, um pensamento que a gente, o senhor pode acionar e falar, vamos fazer um evangelismo em X local, e aquele grupo, né? Já está apto, né? Já está ligado, já está, né? Já não vai mais dizer não posso ir. Por quê? Porque eles têm um acordo, um comum acordo, né? Um pensamento de levar o evangelho, né? Mesmo que haja chuva ou não chuva, como o senhor mencionou aí, mas esse que é o importante hoje, de a gente, através da nossa vida, e eu estou colocando aqui o senhor, né? Através da nossa vida, do nosso testemunho, a gente conseguir trazer outras pessoas, né? Ou então só não outras pessoas, mas também estimular e levar esse fogo que o Espírito Santo nos dá de continuidade para outros ministérios, né? Sim. Então, aqui nós não estamos levantando nenhuma placa, né? Mas nós estamos fazendo o seguinte, que para esse que está nos assistindo também, há possibilidade ainda de ter o retorno, de fazer algo para Deus, e como o senhor mencionou, fora das 4 paredes. Sim. Por quê? Porque nas 4 paredes você não está vendo aquele que está lá fora, né? O senhor falando, eu lembrei de um grande evangelista que a gente sempre vai estudar e lembra, né, de alguns atos dele, né? O nome dele é até difícil de falar, que em inglês, né? É o George Whitefield. Ele foi um grande avivalista, só que ele não estava nas 4 paredes. Ele falava muitas das vezes que o púlpito dele era a praça, e ele pregava fervorosamente, chorando, porque ele falava assim: eu choro porque eu entendo, ele falava na pregação dele, eu entendo que eu estou chorando não por uma questão só de emoção, mas porque eu sinto a dor da alma de vocês. Era muito forte a pregação. Mas aonde era pregado isso? Não era dentro da igreja.
Não estou falando aqui que não é para você estar dentro da igreja, não é para você estar na igreja. Não, estou falando assim, você em comunhão com a igreja, e aí a igreja que você pertence, a igreja que você frequenta, né? Faça um grupo, né? Como o pastor já tem aqui um grupo, né? Você já ouviu a dificuldade, né? Mas também as vitórias. Você já ouviu que quem te leva a construir, a fazer isso é o Espírito Santo, né? E a dificuldade só para ser vencida. E também você consegue perceber que mesmo não havendo o resultado que você queria, entenda uma coisa, que a palavra de Deus diz que nós plantamos, né? Nós plantamos o Evangelho, nós plantamos essa semente de salvação na vida das pessoas, e o Espírito Santo vai fazer o resto. Verdade. Né? O Espírito Santo vai buscar você e vai levantar você também para fazer aquilo que nós estamos fazendo. Verdade. Então, pastor, novamente aqui agradecendo o senhor, né, pela disposição. Eu sei que é corriqueiro o negócio, né, mais para pastor, né, que sempre tem alguém que liga pedindo uma ajuda, eu sei que é difícil. Mas, como a Bia falou, nós temos que ser um exemplo mesmo, né? Sim. E estimular outros a fazer. Certo. Eu queria que o senhor finalizasse agora trazendo uma palavra, né, para esse jovem que está nos assistindo. Por quê? Porque a gente entende que a continuidade disso é a força do jovem lá do outro lado. Então, hoje, os jovens, eles estão assim meio que, né, parados, né? Estão dispersos, né? Dispersos, e muitas das vezes não entendendo bem o que seria realmente pregar o Evangelho, né? Ainda parece que não apareceu na cabeça do jovem. Talvez para o jovem ele pense que o pregar o Evangelho é só para quem está subindo naquele púlpito e pregando. Mas não é isso. Pregar o Evangelho é você viver a vida com Cristo, né? Verdade. E ser esse espelho de Cristo em qualquer lugar. Você vai estar pregando o Evangelho. Aí eu queria que o senhor passasse uma mensagem para esses jovens agora. Amém. Né? E dizer para o jovem aí o que ele pode fazer, ou o que ele pode ser levado a fazer na igreja dele ou fora dela, mas por amor a esse Evangelho. Sim. Pode falar. Pastor, antes de eu dar uma palavra a respeito para o jovem, como tem esse evangelismo que eu sempre faço na rua, de rua, né? A pregação na rua, mas eu não fica somente no dia de sábado. Tem outro dia. Fora desse evangelismo, desse trabalho na rua de pregação, só eu mesmo, eu faço a visita fora parte. Dia de quarta-feira, né? De quarta-feira eu pego esta Bíblia aqui, esta Bíblia tem 7 anos comigo. É a Bíblia do evangelista. Tem 7 anos comigo, sabe? Por isso que ela tá assim. Aí eu já quis mudar ela, mas eu olho para ela assim, é capaz de chorar. Eu fico querendo chorar e eu não largo ela, né? Aí ele se apega, né? Aí eu ando com ela. E quarta-feira eu saio só. Essa quarta-feira eu passei, saí de casa, eram umas 6 horas, eu fui lá pela beira do Garapé. Fui lá visitar um senhor que está no 28 de agosto, mas ainda não está. Mas eu estou orando que essa semana ele vai chegar. E de lá eu vim, fui numa casa ali, do outro irmão também. Cheguei para cá já quase 9 horas, mais 9 horas da noite. É assim. E o que eu quero dizer com isso aqui, já levando para uma palavra, que a respeito disso aí, que a gente quando tem um compromisso com Deus, porque nada pode tirar de nós aquele desejo, como aquela chama. Você fica em casa, que você tem essa chama de ler Bíblia, de orar, de falar com Deus. Você pode estar fazendo o que for que você estiver fazendo, mas sempre está na sua cabeça que você vai chegar, você vai fazer alguma coisa para Deus. Isso aí é uma coisa que eu posso dizer como exemplo de vida que eu tenho com Deus, uma comunhão que eu tenho com Deus, né? Que eu posso estar, quando estou trabalhando, meu celular que está aqui no meu bolso, ele está cantando o hino direto, sabe? Por quê? Porque o hino faz com que também os pensamentos maldosos não entrem na nossa mente. Porque tem um ditado popular que diz que a oficina vazia a mente vazia, a oficina do diabo, né? Não é bíblico, mas é um ditado popular.
E isso aí é uma verdade mesmo. Né? Então, eu quero aqui, com esse testemunho que eu estou falando a respeito do meu trabalho, se eu fosse esperar, por exemplo, do meu líder, antes, quando eu estava mais novo convertido, do meu líder, do meu pastor, para me mandar fazer o trabalho do Senhor Jesus, eu estava parado até hoje. Porque hoje as pessoas se acomodam. Ah, o pastor não mandou. É isso mesmo. O meu líder não manda. Na igreja não tem, né? Mas só que a palavra te manda. A palavra te manda. Tu tem que ir na palavra, tu não tem que esperar do homem. Tu tem que esperar de Deus. Porque o homem é falho, mas Deus não é. Então tudo que tem aqui é coisas maravilhosas que nós podemos passar e transmitir para outras pessoas. E já entrando a respeito de dar uma palavra para jovem neste momento, você jovem que está até mesmo querendo se afastar da casa do Senhor, da presença de Deus, do caminho do Senhor, eu quero te dizer neste momento, onde você estiver, se você está afastado, volte para Cristo enquanto é tempo. Aleluia. Porque não espere somente do seu pastor, não espere somente do seu líder, procure buscar Cristo na palavra. Esta palavra aqui, jovem, vai te ensinar a caminhar com Cristo da forma e da maneira que Ele quer, não da forma e da maneira que você quer. Porque hoje os jovens querem estar na igreja, na congregação, porque igreja somos nós. Eles querem estar de uma forma que eles querem fazer de uma forma que eles querem, mas não é assim. Porque a palavra de Deus diz, jovem, lá em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, então você fez novo. O que é isso aqui? É uma mudança de vida, de caráter na presença de Deus. Então as coisas que nós fazíamos antes, que quando nós não tínhamos conhecimento de Deus, pela presença do Espírito Santo, então tudo aquilo fazia, a gente achava bom, e a gente pensava que era ótimo pra gente, que era bom, e a gente continuava fazendo. Mas quando você aceita o Senhor Jesus e Ele te aceita na primeira vez, então a partir daquele momento, você vai começar a compreender que Ele é o verdadeiro caminho. Ele não quer mais que tu ande no caminho que tu andava diante. Ele quer te levar no caminho plano, no caminho reto. Ele te tirou do caminho do lamaçal do pecado e te colocou no caminho de maravilhosa luz, o caminho da verdade, o caminho que te leva ao céu, o caminho que promete uma morada eterna. É esse caminho. Aonde é que tu vai achar esse respaldo? É na palavra. Como é que você está na igreja, na congregação, jovem? E você também, mulher, homem, que está há 30, 40 anos servindo a Deus dentro de uma igreja de 4 paredes, mas não tem ânimo de ler a palavra. Eu quero te dizer, se você está todo esse tempo dentro de uma congregação, você não é um cristão somente, você somente é ouvinte da palavra, porque você não tem compromisso com Deus e como Deus vai ter compromisso com você. Então, guarde essa palavra no teu coração, você que está me ouvindo aí, seja jovem, seja homem, seja mulher, mas se você não tem o hábito de ler Bíblia, você não tem hábito de orar, você não tem hábito de evangelizar, você não tem hábito de nada, você apenas é um ouvinte da palavra que está ali, como a Bíblia fala, como um pedaço de pau dentro de um lago. O vento dá, vai para ali, o vento dá de lá, vai para cá, e o cristão em Cristo Jesus não tem que ser assim. Ele tem que ser edificado em cima de uma rocha, como está lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24.